E abram sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Eu quero ser o mais breve possível nessa reflexão, porque todos, ou a maioria de vocês, já ouviram falar alguma coisa do meu testemunho de fé, de como eu me encontrava, como eu me encontrava e como Deus realizou em mim esta obra, em mim e em minha família, graças a Deus. Hoje é 14 de janeiro, então nós estamos há 14 dias que fizemos confissão. E eu acho que essa confissão, eu acredito que essa confissão é uma das mais feitas no final do ano. É Feliz Ano Novo. É uma confissão que a grande maioria das pessoas fazem. Feliz Ano Novo. Que esse ano novo seja melhor. Que esse ano novo se realize o que não se realizou no ano passado. E assim nós proferimos. Também profetizamos a nosso respeito. Eu creio em nome de Jesus que esse ano 2023 vai ser maravilhoso. Eu vou alcançar. E a gente faz projetos para esse ano de 2023. A questão é: o que nós queremos, o que nós desejamos que o Senhor o faça, realize em nós, e a atitude que nós estamos tendo para que isso se realize. Porque eu já disse anteriormente que pode muito bem o ano ser um ano mais difícil do que o outro. Porque não depende da minha vontade apenas, não depende do meu declarar. Depende especialmente da minha atitude. Então, não quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês analisem qual tem sido as suas atitudes para uma mudança em 2023, nesses 14 dias. Qual a atitude que você está tendo? Qual a perseverança que você determinou em ter para que as coisas, esse 2023, aconteçam? Porque, irmão, não devemos nos iludir, nos enganar com o pretexto da fé. A fé realiza, o crer é o dispositivo. A fé, ela realiza sim. Mas você e eu somos os agentes do acontecimento. Se eu preciso de um milagre, então eu sou o agente do milagre. Eu tenho que fazer em Deus esse milagre acontecer. Ele tem que acontecer. Então é preciso eu participar. É por isso que a Bíblia diz: chegai a mim e eu chegarei a vós outros. Muito bem, eu posso crer, eu posso acreditar, mas eu posso não agir conforme eu digo. Eu posso não agir. Então é preciso, a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver nesse texto sagrado 3 homens. Essa madrugada passada, anterior a essa, eu estive vendo a situação e eu fiquei muito curioso. Que é a narrativa de 3 homens. Jesus e 2 ladrões, um malfeitor. E eu fui estudar, Deus falou comigo e eu fui estudar. Para que dentro desse texto, desse contexto, pudéssemos contextualizar a nossa vida para 2023. Para que você possa contextualizar a sua vida para 2023. E não ficar nessa vibe, como dizem as coisas aí,
de ficar esperando por uma coisa que não vai vir, por algo que não vai se realizar. Porque Deus usa a cada um de nós como participante da sua obra. Aleluia. Então, 23 de Lucas, a partir do versículo 39. Eu quero ser o mais rápido. Como eu disse que ia falar um pouco do meu testemunho de algumas coisas, vocês sabem, para contextualizar e edificar o entendimento de vocês, para que vocês possam entender o que a Bíblia está falando conosco. O que Deus, na sua palavra, está dando como direção para que a minha vida mude. Porque todas as pessoas querem mudança na vida. E por que não acontece? E por que acontece em uns e outros não? Deus é desigual? Não. Deus faz acepção? Não. Deus tem algum por predileto? Não. A questão do operar de Deus está na natureza daquele que cede para Deus operar. 23 e 39, diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia e dizendo: tu nem ainda temes Deus? Diga comigo, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, morreu. Digam, graças a Deus. Glória a Deus. Aqui está 3 homens em mesma condição. O que diferenciava para nós é que Jesus, hoje nós temos conhecimento que ele era o Filho de Deus, que estava ali para cumprir um propósito do Pai a favor nosso, trazendo a salvação pelo seu sacrifício. Mas fora isso, todos que olhavam para aqueles 3 homens, estavam todos à beira da morte. Todo estava condenado à morte. Os ladrões, o malfeitor e Jesus estavam ali condenados à morte. Mas não é porque estava condenado à morte que não houvesse jeito. Não é porque estava condenado à morte que Deus não pudesse reverter, trazer uma situação favorável ao condenado. Mas dependia da atitude de cada um. Eu firmei essa palavra respondendo, capítulo 40, versículo 40. Respondendo, porém, um outro malfeitor, repreendia dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando... Porque tem pessoas, gente, que mesmo estando em uma condição desfavorável, ele não toma partido a favor de Deus. Mesmo ele estando desfavorável, ele diz que crê, ele diz que tem fé, mas ele não toma uma atitude em favor a Deus poder fazer alguma coisa a ele. Pessoas que não mudam. Pessoas que não
toma uma atitude para que haja uma mudança. Então ele disse, estando na mesma condenação, sugere que o estar é a barreira que separa o homem de Deus. Se está em pecado, ele está separado de Deus. Então, estando, sugere a minha condição de estar. E como é que está a nossa condição para esse início de ano? O que é que pode eu estar que não tem permitido eu ser mais fervoroso a Deus? Eu posso estar com preguiça. Uma coisa comum no ser humano, mas ser um dia preguiçoso. Um dia preguiçoso que impede até de orar. Impede de ir à casa de Deus. Impede de servir ao Senhor. Preguiçoso. Amanheci hoje preguiçoso. Então é uma barreira. Vamos dizer que murmurar. Um estado de murmuração. De inconformismo. Em vez de chegar a Deus, buscar a Deus, porque diz que crê, porque diz que tem fé, mas não age como diz. Aí fica murmurando. E assim, muitos são o estar, a condição que impede você receber o milagre. 2023 é um ano como os demais anos. São 6 meses. Pode ser que aumente um dia. Ou pode ser que falte um dia no calendário. Mas o ano é o mesmo. Os riscos são os mesmos. A sua vida, ela é a sua vida. E os dias é os dias. Ainda que os dias, a Bíblia diz, este é o dia que Deus fez, para que você se alegre, para que você regozije. E você sabe que muitas vezes se amanhece o dia trombudo. Nada lhe faz mostrar os dentes. É ou não é? É ou não é assim? Então, veja bem, o dia que Deus o fez, para que eu me alegre, para que eu me regozijo, eu estando de lundu, eu estando de mau humor, não acontece essa alegria em mim. Estou impedido de estar alegre. Então Deus requer que nós domine a nossa natureza. Deus quer que nós domine a nossa natureza. Então agora eu vou falar um pouco do meu testemunho. De quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, a minha vida era um caos só. Eu estava destruído. Eu era viciado. Lamento dizer isso, mas era um prostituto. Eu era um homem fazendo muitas coisas contra a lei, contra a humanidade, contra o ser humano. E cada dia que a minha vida se afundava, mais eu me lamentava. Eu me lamentava. Eu dizia, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Parece que tudo só acontece comigo, tudo que é ruim só vem para cima de mim. Ah, eu quero mudança. Ah, eu quero melhora. E eu faço. É assim que a maioria das pessoas dizem. Eu bebia cachaça, não aguentava o fígado, faltava a parte de dentro para fora. E eu dizia, eu juro, eu não bebo mais. Passava a ressaca, estava eu lá,
Eu amanheci o dia, eu não podia pegar friagem, já tosse desesperador, por causa que os pulmões não resistiam. Ah, meu Deus, eu queria tanto deixar. Sei que eu vou morrer por causa dessa desgraça desse cigarro, mas eu jogo essa coisa. Eu jogava no mato. Mas com pouco tempo o vício vinha e eu ia lá, agarrava o cigarro novamente e começava tudo de novo. Era uma história de fim e recomeço. Terminava, começava, parava, iniciava. Até que um dia, eu vou já para o texto, eu tomei uma iniciativa. Eu não quis mais contar com as minhas forças. Agora eu vou buscar a Deus. E para mim buscar a Deus não foi fácil. Porque ninguém busca a Deus sem saber a origem de Deus. Sem conhecer o caráter de Deus. Sem conhecer os seus atributos. Essa história religiosa que eu tenho fé em Deus. Irmãos, não vá nessa não, porque a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Pessoas que nunca ouviram nada do Evangelho dizem que tem fé em Deus. Ele tem uma crença, ele não tem fé em Deus. Por que que Deus requer que o homem tenha fé? Porque é a única coisa que vai agradar a ele. Mas ele só vai agradar a ele se a fé for gerada pela palavra. Aleluia. Então, mesmo eu não tendo fé, porque eu não tinha visto o Evangelho, não havia gerado em mim nada de Deus, mas eu tinha que tomar uma iniciativa. Eu tinha que tomar uma decisão. Então eu saí à procura de Deus. Eu perguntava aos religiosos, eu perguntei o sacerdote da igreja católica. Ele veio com uma conversa, não quero saber disso. Eu perguntei a meu pai, que era um homem que era religioso, que fazia parte de uma ordem. Esse povo ninguém sabia dizer como era que eu tinha que fazer. Até que um dia, diante do meu desespero, chegou alguém e disse: vamos à igreja evangélica para fazer uma campanha pela cura da sua filha que tinha um câncer. Olha, minha vida destruída, ainda por cima, meu casamento acabado, destruído, ainda por cima uma filha com câncer, para morrer. E é comum morrer. É comum morrer. Porém, existe uma saída para não morrer. Mas a gente diz para a pessoa que tem a saída, mas ele quer assim. Ai, meu Deus, eu não quero morrer não, me tira desse perigo aí. Pois é, você não vai morrer não. E não é assim. Não funciona desse jeito. Então, 2023, para que nós cheguemos em dezembro, com 23 de alegria, um 23 de realizações, um 23 que tem superado a luta, porque vem lutas, vem dificuldade, vem adversidade. Então eu fui para a igreja. Tomei passo, quer dizer, eu procurei me aproximar de quem? De Jesus. Eu procurei me aproximar de Jesus. Este homem aqui, enquanto um dizia: tu és Cristo, salve a ti, rapaz. Tu não é o todo-poderoso Filho de Deus? E quanto a gente ouve como blasfema, como pela palavra diz que nós aceitamos Jesus, agora nos tornamos filho de Deus. Nos tornamos, porque antes nós era filho da criação, nós era criação. Agora nós somos filhos porque somos gerados da palavra. Mas quando não diz, comedor velho desse de feijão, é assim ou não é que as pessoas se referem? Por que refere-se assim? Porque ele não conhece a Deus. Ele não conhece nada que diz respeito a Deus. Ele conhece aquele segmento religioso que ele segue. Mas o Deus vivo, ele não conhece. Ele não sabe quem é Jesus. Jesus para ele é uma imagem. Jesus para ele é aquela foto. E Jesus nunca deixou foto. Ninguém sabe como era Jesus. A Bíblia descreve, mas ninguém sabe. Então, um dizia assim: tu é o Cristo, salva a ti mesmo. Agora, a atitude do outro, qual foi? Homem, nós estamos em condenação igual a ele.
Mas nós, por direito que fizemos. Mas esse justo, primeiro, ele reconhece o pecado. E segundo, ele reconhece o reinado de Jesus. Aí é que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Não é eu dizer que tenho fé. Não é eu dizer que eu acredito. Não é eu dizer que eu tenho Jesus no meu coração desde pequenininho. Você diz que tem porque você ouviu de outro dizer que você tem. Mas você não tem consciência que tem. Você não tem a certeza. Você não tem base para afirmar. Porque se disser para mim e eu quiser contrariar você, eu faço duas perguntas apenas. Duas perguntas apenas para saber se você conhece Jesus. Vocês querem saber qual é a pergunta? Você crê? Aí eu creio. Você é batizado por imersão? Não. Então você não conhece Jesus, nem é filho de Deus. Porque eu creio e batizo. Assim me torno filho. Pronto. É simples. Então não adianta, irmão, nós persuadir pensamento. Temos que guiar pelo que as Escrituras diz. E 2023 está aí. De janeiro para frente, para a gente praticar. Com mudança no nosso pensamento. Com maneira de mudança. Com atitude de mudança. Se não mudar, pastor, e se eu não mudar? Não tem problema não. Você vai ser o que você vai ser. Tudo nada. Eu estou falando de melhora, de socorro de Deus. Estou falando de favor. Você fica aí. Fica aí no seu cantinho. Fica igual aquele mendigo que ficava na porta do rico comendo o resto de comida e os cachorros lambendo as feridas. Pronto. É isso que você quer? A Bíblia diz que era isso que ele queria. Já outros não. Outros requer que é de Deus aquilo que Deus promete. Porque se Deus não quisesse que nós tomasse posse das bênçãos, Ele não tinha prometido para nós. Já que Ele prometeu, então é porque Ele quer que a gente... Então, o homem disse, olha, eu confesso o meu pecado, eu sou condenado porque estou pecando. Mas esse aí é justo. Ele reconheceu Jesus. Assim, fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, eu ouvi a pregação. Não foi no dia que Deus falar no meu coração, pois não se preocupe não, que a vida é sua, você vai para onde você quer, que Deus não vai falar no seu coração. Se preocupe não. Não se preocupe. Pastor, ele não vai falar não, vai não, porque a Bíblia diz o contrário. Converta-se o Senhor. É você que tem que entender e dizer, eu quero Ele. Eu me converto a Ele. Eu vou obedecer a Ele. Eu quero viver uma vida com Ele. Eu quero que cumpra nele aquilo que Ele está me prometendo. Arrependei-vos e crede. E convertei-vos. Ah, mas se Ele não falar no meu coração, pois não tem problema não. Não se preocupe, sua vida continua a mesma. Continua a mesma. Talvez viva até mais tempo do que eu. Pode até conquistar coisas mais do que eu. Não tem problema nenhum. Só que existe um tal de juízo final. E esse é onde a rasteira é grande. É esse onde está multidões e multidões diante do trono do Senhor. Multidões e multidões. E ali Ele julgará. E ali Ele fará juízo. E a Bíblia diz que ali é sem misericórdia. Lá não existe paciência. Porque, irmãos, o ser humano ele vive enganado pelo que ele aprende. E uma das coisas que o ser humano aprende é isso. Deus me aceita como eu sou. Quem já ouviu dizer isso? Deus me aceita como eu sou. Deus me ama e me aceita como eu sou. Deixa eu dizer o que a Bíblia diz em relação a isso. Deus
concorda como você é, mas não te aceita. A Bíblia diz: vinde como estáis, quer dizer, ele lhe aceita, mas sejais transformado. Então ele aceita, mas não concorda, você tem que transformar-se. Aleluia! Então eu fui para a igreja. E lá eu decidi aceitar Jesus. Minha mulher não queria, meu filho não queria, minhas filhas não queriam, ninguém da minha casa quis. Eu comecei logo a ser perseguido dentro de casa pela mulher. Ela mesmo começou a dar prensa em mim. Mas eu não desisti. O meu pai disse que não tinha prazer nem que eu bebesse um copo d'água lá. Ele que me ajudou tanto, tinha mais prazer. Ninguém queria. Onde eu comprava fiado, que tinha confiança que eu era desmantelado, vendia. Agora crente, ninguém me vendia. Emprego, ninguém me dava porque eu era crente. Não, o negócio é da outra lei. A procurar lá na sua lei. Ouvi muito isso. Mas eu não abri mão da minha escolha. Então veja bem, a tua escolha tem um preço. O que você escolhe para você neste ano tem um preço. Essa história, eu não tenho que pagar preço não, que Jesus já pagou por mim. O que Jesus pagou por você foi o pecado adâmico. Ele pagou por você. Os outros você tem que prestar conta diariamente com ele. Todo dia. Tem que prestar conta com ele. Aleluia. Todo dia eu peco, todo dia eu tenho que me arrepender do pecado. E pedir perdão a ele. Aleluia. É diário. Vou eu para a igreja. Lá eu aceito Jesus. Todo mundo é contra mim. Todo mundo. Mas eu comecei a perseverar. Eu comecei a perseverar diante da minha palavra que eu dei. Eu dei uma palavra diante de um público. Aí, mãe, você quer aceitar Jesus? Quero. Eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida e quero seguir Ele. Eu quero trocar o que não presta meu por tudo que é bom dele. Então eu tive que pagar o preço por essa palavra que eu dei. Quando aparecia um motivo que era para me desviar, então eu tomava direção a ele. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu não estou conseguindo emprego e minha família não tem o que comer. Aí aparecia uma cesta básica. Senhor, tenha misericórdia de mim. Disse, Senhor, me ajude nisso. Senhor, por favor, me socorre. Eu me chegava a ele. E não há uma só pessoa que se chegue a Deus que ele não traga socorro. Aleluia. Esse homem, permaneceu estando incrédulo, estando desobediente, estando com o coração endurecido, maldoso, malicioso. Ele continuou sendo a mesma pessoa. E lá foi condenado. O outro também estava condenado, mas fez um reconhecimento e recebeu uma resposta. Hoje mesmo tu estarás no paraíso. Quanto a Jesus, que para eles era um homem comum, também ele tinha dado uma palavra. Como que nós também demos no final do ano, para o início do outro. Vai ser melhor. Você vai ter que pagar o preço para ser melhor. Você vai ter que se empenhar naquilo que você quer para melhorar. Não é assim, desse jeito que acontece, não. Jesus se empenhou no que ele declarou. Pastor, o que foi que Jesus declarou? João registrou. A minha vida ninguém tira de mim. Eu os dou.
e depois eu tomo para mim mesmo. É por isso que Jesus não foi morto por ninguém. Porque na hora ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito. E expirou. Então ele cumpriu o que ele declarou. A minha vida ninguém a tira. Eu os dou. Eu os dou e depois eu os tomo. Ele deu. E depois resgatou ela. Aleluia. Resgatou para estar conosco aqui. Continuando o que ele prometeu fazer. Que é transformar a nossa vida. Cumprir promessa, tanto espirituais como materiais. Você sabe? Porque muitas promessas não se cumprem. Porque mediante a dificuldade, nós preferimos desistir do que ir em frente confiando no Senhor. Agora você imagina eu, que aceito Jesus, pensando numa mudança de vida, alcançar um milagre para minha filha, restaurar meu casamento, e minha mulher não me aceitar? Eu era o que eu era, ela aceitava. Agora eu sou crente, ela não quer mais eu. Me rejeita. Agora é quem quer fazer o que eu fazia. Você acha que pode um negócio desse? Então, eu tive que buscar a Deus, dia após dia, continuamente, aplicado sobre a palavra que eu dei para ele. Eu quero trocar com o Senhor tudo o que não preste por tudo que é bom. Quer dizer, se eu quero trocar, eu tenho que desfazer aquilo que eu achava que não prestava. E é isso que muitos têm que fazer. Porque muitas das vezes a gente aceita Jesus e continua estando. Só crê naquilo que é conveniente. Só faz o que ele quer fazer ou o que ela quer fazer. Não sabe ceder. Eu vou dar um testemunho aqui. A minha filha foi curada do câncer, houve um milagre. Curada não, houve um milagre. Em breve ela está conosco aqui, congregando conosco e dirigindo, pregando aqui para nós. Em nome de Jesus. Houve o milagre na vida dela. Eu quero contar um testemunho para você aqui. Eu não vou citar o nome, mas eu vou dar o testemunho. Hoje bem cedo, uma pessoa mandou um áudio para mim, me pedindo algo, porque era da sua vontade aquilo que ele estava pedindo. Essa pessoa queria. Ela queria. E quem tinha que realizar isso era eu. Eu não respondi nada. Como eu sou crente, eu tenho que analisar quem eu sou em Deus. E que atitude eu tenho que tomar. E deixa eu lhe dizer. E eu realizei o desejo dessa pessoa. Porém, vem o questionamento. Era um desejo dele. Uma vontade dessa pessoa. Não era minha. Eu podia muito bem não fazê-lo. Mas eu não fazer como cristão, sabendo da vontade da pessoa, era negar a Cristo. Olha bem o que é ser crente. Que eu podia olhar para a pessoa e dizer, nada, quando eu quero também uma coisa dele, eu chamo também, não vai. Vou também não. Eu não podia. Mas espera aí. Fui lá e comprei para realização. Veja bem. Se eu não compro, essa pessoa podia dizer, nem comprou, né?
Vamos dizer que a pessoa perguntasse: por que eu não comprei? Estando, diz a palavra. Então sugere. Aí eu ia sugerir para ele, para essa pessoa dizer assim: não encontrei. O que é que eu estava fazendo? Mentindo. Eu não estava mais lá onde eu podia encontrar isso. Estava mentindo. E é muito comum crente e não crente mentir por pequenas coisas, porque não tem coragem de servi-lo ou falar a verdade. Para mim dizer a verdade, eu podia machucar, magoar, ferir, deixar triste. Só me restava uma saída: realizar o sonho. Porque a Bíblia diz: fazei como se fosse para Jesus. Então naquele momento essa pessoa para mim era Jesus. E eu o fiz para a glória de Deus. Então, ser crente tem sentido. Vocês escutaram o que eu disse? Estando, sugere. Às vezes a gente mente para dar uma desculpa. Onde você está? Ah, eu estou mentindo. Presta atenção. E essa mentira vai lá para os anais do céu, para um livro. E não é o livro da vida, é o livro da condenação, que não é Deus que é responsável por ele, é Satanás. Que ele vai trazer o livro e apresentar aí, olha, naquele dia esse sujeito está anotado. Vocês já assistiram o Alto da Compadecida alguma vez? Você viu como é a história lá? Ele diz assim: olha, aí, entendeu? Ele aponta. Pois é, gente. Então, 2023 requer dos que querem ser felizes, dos que querem alcançar objetivos, se empenhar. Se empenhar. Se empenhar na virtude que Deus lhe dá. Na fé que Deus lhe dá. Se empenhar. Está comprometido. E das virtudes que Deus lhe deu, que você deve estar comprometido, se chama congrega. Quanta mais vezes. Não falte culto por causa de coisas que dá para se organizar e vir. Congregar. Congregar para prestar culto a Deus. E para prestar culto a Deus na igreja existe uma liturgia, existe um horário. Chegue antes. Não deixe para chegar depois, já começou tudo. Como você está indo atrasado para uma feira, comprar uma banana, você está vindo para a presença do Deus que você disse que aceitou e crê. E ele fica muito triste. Fica. Lá em Hebreus capítulo 6 diz: Deus espera mais de nós em relação à nossa salvação. Ele espera mais de você e de mim. Então procure se organizar. Se organize para servir. E você receberá em 2023 o fruto dessa semente boa que você está plantando. Você receberá o fruto. Você receberá o galardão que a fé vai promover diante de Deus, que vai agradar a Deus. Deus será seu galardoador. Amém? Então aplauda Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não deixe que fique como esta passagem, estando na mesma condenação. Não se permita ficar da mesma maneira. Não se permita.
Vença. Não se deixe se levar. Vença. Lute. Claro que cada um de nós temos compromissos fora a nossa vida espiritual. E dentro desse compromisso, às vezes, somos impedidos de fazer como é para ser feito. Começa a pedir a Jesus. Começa a pedir a Jesus. Jesus, me ajude. Se eu sou empregado, meu patrão não abre espaço, toca no coração dele. Me ajude, eu tenho um compromisso. Comece a buscar. Porque senão, começa a vir o pretexto. O pretexto. E se acostuma. Permanece estando. Acostuma. E nós não podemos acostumar com nada. A Bíblia diz que a nossa vida, ela é uma dinâmica. É uma andada. É uma caminhada. E diz a palavra que é como uma de águia, é levantando o voo para os ares, ao encontro do Senhor. Não permita ser impedido. O Senhor te ajuda. O Senhor te leva aonde você quer chegar. Desde que você tome a decisão e a escolha certa. Amém? Mais uma vez, aplauda Jesus. Glória a Deus.